Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um episódio do podcast Série Mulheres. Feliz demais de estar aqui e de poder conectar histórias, inspirações e a determinação de cada uma das mulheres que são convidadas para estar no nosso podcast. Para você que está entrando agora no nosso canal do Spotify, você vai ter a chance de ouvir mulheres incríveis trazendo inspiração e com certeza vai mudar a sua forma de pensar e de agir. E para você que está no nosso canal Série Mulheres, vai ter a chance de assistir e conhecer quem é essa mulher que você está ouvindo. Então fique atento, porque o nosso selo editorial Série Mulheres traz uma força gigante. Ele foi criado há 10 anos atrás pela editora Líder e ele tem como propósito trazer mais mulheres para a literatura. E hoje, essa convidada especial está começando conosco um projeto lindíssimo. E por quê, Andréia? Porque nós tínhamos o tema na editora, porém não tínhamos a coordenadora. E quando em uma conversa, em um bate-papo com ela, que estava como coautora, está como coautora no livro Mulheres na Sustentabilidade, nós nos conectamos e nasceu o livro, ou seja, a coordenadora para o livro Mulheres no Franchise. Seja bem-vindo, Helene. Obrigada pelo convite, Andréia. É uma honra poder falar sobre esse livro que foi, assim, é uma ideia maravilhosa. Uma vez que a gente estava falando sobre mulheres na sustentabilidade, eu falei: "Gente, vocês já têm o livro Mulheres no Franchise?" Porque existem mulheres incríveis, Sim. empreendedoras, empresárias, que têm histórias maravilhosas para contar. Então tem que ter um livro nessa, já que vocês estão nessa causa de mulheres, mais mulheres na literatura, né. E aí você falou: "Não, nós temos esse projeto já há 3 anos, mas Sim. nós não temos a coordenação". Eu falei: "Opa, agora tem". Então foi muito bom, E foi foi lindo e nasceu no momento certo, exato, né. Eu sempre exato. pontuo isso, porque eu falo que todos os projetos são hoje a gente tem mais de 200 títulos Títulos, né. registrados que a gente está trabalhando, e eu sempre pontuo para a equipe, eu falo: "Os projetos nascem no momento É certo", verdade. né, e eles têm a coordenação da pessoa certa, porque para estar à frente de um projeto como esse, principalmente na curadoria, você precisa acreditar no tema. Exato, E olha, exato. depois de conversar com você, eu que não tinha tanta proximidade ao tema, me apaixonei pelo tema, Não é? porque você é uma É entusiasta. apaixonante. E é bom demais, né, ver o quanto de conexão você tem com as mulheres. Sim. E eu falo que isso só acontece por você ser uma mulher real, Hum. autêntica, Sou mesmo. né, que traz ali Autêntica. a Até força, demais. traz ali a força, a coragem, pontua: "Olha, isso é possível, isso não é". E eu senti muito isso de você, né, essa Sim, liderança, né, sim, dentro esse desse entusiasmo contexto. todo, é Ai, verdade. que delícia ter você aqui. Delícia. Obrigada pelo convite, André. É um prazer. Eu acho sua causa lindíssima. Não conhecia. Foi, assim, uma surpresa muito boa, muito gostosa de saber que existe esse propósito de botar mais mulheres, né, convidar mais mulheres, especialistas nos seus setores, para contar suas histórias, porque é como uma amiga minha fala, né, ela diz assim: "Se você não conta a sua própria história, vai ser com essa sua história vai ser contada pela boca de outras pessoas. Só Sim. você sabe os detalhes da sua história. Então, não tem aquela coisa de quem conta um conto, aumenta um ponto, tem isso? Tem. Imagina, quando você se você não põe a sua historinha do jeitinho que ela aconteceu, ela vai ser contada por outros. Sim. E aí vão ter coisas que talvez não tenham nem acontecido. Então,
Eu acho bárbaro a gente poder dar oportunidade para mulheres incríveis, como todas essas que você tem, né, em todas as suas publicações. Aí eu vejo todo dia um título novo. Eu falo, gente, eu não conhecia nem esse setor no país. Mulheres na Atuária. atuária, mulheres na mineração, mulheres aí sim, no direito, na medicina, no varejo, no SG. Então tem assim, né, milhares de São. assuntos interessantes. E eu falo assim, como é que será que ela consegue convidar tantas mulheres em cada um desses setores, né? Então é uma coisa assim muito incrível, muito que deve ser muito muito reconhecida, sabe? Porque realmente você está fazendo um trabalho lindíssimo nesses 10 anos. O Selo Série Mulheres tem Tem 10 10 anos. anos, 10 anos. Maravilhoso. A gente começou, era só uma coleção lá em 2014, e o primeiro livro me startou, né, encheu meu coração, porque eu já Sim. tinha esse plano. E aí no primeiro livro eu convidei 2 mulheres para coordenar, não queria coordenar sozinha, tocar, falei: "Vou convidar 2 pessoas para estar comigo coordenando". E a gente convidou uma galera bacana, Luísa Helena Trajano e outras Uau, mulheres é. fortíssimas, e eu falei: "Vamos começar com força". E Uhum. aí, de lá para cá, foi só planejando, Não, e entrando nos Luísa Helena estados. tem Mulheres do É. Brasil, né, aquele projeto lindo que tem no mundo inteiro. Tem, ela é Então sensacional. Então, é, assim, eu fui tateando, né. Foi sim. fácil? Não, né, eu ainda escutava, ainda escuto de alguns, né: "Não, isso não vai dar certo, né, isso é Já fogo deu, de faz palha, tempo. já deu faz tempo". Mas, assim, é bom você trazer algo que vale a pena, Sim, né. Eu digo sempre que um trabalho como esse é mais do que o quesito financeiro. sim, com certeza. E São a série Mulheres tem um são pedacinho legados do que de você tá toda a história que eu trago, né, porque uma coisa você disse que é fundamental, Helene, a nossa história. sim, Né, contar a nossa história, trazer a nossa raiz, conectar a nossa raiz, a nossa essência, né, exato. visitar alguns pontos que não visitávamos mais, entender Nossa, da onde você saiu e aonde você está, e a conexão e a emoção de moldar toda uma história com base nos valores, na entrega, e no sim, final do dia entender que independente do teu profissional, é a tua raiz que conta. exatamente. É a simplicidade, né. Você uma vez comentou comigo que escrever cura. E eu, quando comecei a escrever esses meus capítulos, eu falei: "Cara, cura mesmo!" Porque você fala: "Quanto valor tem isso?" A gente passa tudo muito despercebido, né. Demais, Então, assim, a demais. vida é tão corrida que você vai fazendo, vai realizando e você não vê tanto valor, mas quando você condensa tudo num capítulo, num livro, você fala: "Cara, quanta coisa boa aconteceu", Sim. né, e por que que aconteceu, no tempo que aconteceu, né. Então, assim, eu acho que, nossa, todo mundo tem uma mensagem muito importante para Sim, deixar, com certeza. né. E uma coisa que você disse, eu falo sempre o seguinte: só uma mulher curada pela literatura pode ajudar outras a se Com curar, certeza. né. E eu posso dizer que eu sou uma mulher Eu curada, porque imagino. assim, é fantástico ler as histórias, né, realmente fazer parte daquele cenário de cada uma, né. A equipe Sim, briga às vezes: "Não, é muita coisa", eu falo: "Gente, que delícia, isso é tão é, prazeroso para mim", sim. porque faz com que eu entenda qual é o meu lugar. Um dia, Nossa, Bárbara, né, um dia eu não sabia qual era o meu lugar e hoje eu sei. Então, assim, sabe. trazer você nessa coordenação, para a gente coordenar não só um volume, mas 2, 3 e quantos vierem, Exato. trazer essas Esse é só mulheres o do primeiro. tema para Aham. escrever livros autorais, trazer Sim, essas mulheres para elas enxergarem as mulheres que elas são. E exato, apoiar gente. um projeto como esse é isso, né? É É muito bom. mais que você publicar só um livro, é você falar: "Eu faço parte de um movimento que inspira É um mulheres, movimento. que celebra histórias e que deixa legados, cases, Exato. metodologias e que faz com que outras mulheres e homens também se inspirem", né. Uhum. Então é isso. É, não, muito muito bacana você realmente estimular que essas porque muitas, assim, que com quem eu conversei falava assim: "Ai, eu não vou ter tempo. Ai, eu não sei como é que eu vou fazer isso". Não, eu falei: "Começa, É, começa que você vai ver que a coisa vem, assim, como uma flui. cachoeira". É.
Então você vai ver que consegue sim, são só 5 pagininhas, nesse capítulo são só 5 pagininhas, que você vai botar o seu suprassumo, né, da sua vida. O suprassumo da sua vida, o filé O mignon, gás, né? o crème de la crème, é. E aí foi muito legal, porque muitas falaram: "Ah, então eu vou". Então assim: "Ai, alguém vai me ajudar", não sei o quê. Então assim, eu tive muita sorte nesses últimos 20 anos que eu transito dentro da ABF, né, desse ecossistema tão pujante, tão, assim, acelerado, incrível, inovador, é maravilhoso. É, E aí eu conheci muitas mulheres, assim, que ficava de queixo caído, né, sim. porque mulheres que vinham, assim, do zero, zero, mulheres que não tinham nada, eram pessoas, assim, extremamente simples e que hoje tem um império, tem não sei quantas franquias, sabe, uma pessoa que tem, assim, uma força, é guerreira, assim, a maioria dessas mulheres são assim, entendeu? Então, É assim, demais, né? tem que ser contada, né, essas histórias têm que ser contadas. Então, eu falei: "Nossa, isso aqui é um caldo muito rico, Sim. eu vou pensar aqui muitas coisas para a primeira edição", mas depois com certeza várias já falaram: "Não, na segunda eu me preparo melhor, na segunda, na terceira tá bom", então tô já fazendo uma lista É. de segunda edição pelo menos. Ai, que linda. E uma coisa que eu não posso deixar de fazer aqui é agradecer a ABF, Sim, né. Helene, eu quero fazer um agradecimento especial à ABF, porque, a ABF é uma instituição renomada, né, que tem um trabalho lindíssimo, e o que vocês estão fazendo em apoiar um projeto como a Série Mulheres, é dizer: "Nós somos parte", né, nós somos parte, nós apoiamos sim a diversidade, a equidade, a inclusão, nós acreditamos em um franchise mais inclusivo, mais inclusivo, que mais gera íntegro, espaço, mais mais íntegro, genuíno, que faz com que sim. outras meninas e meninos possam estar juntos, É. né. E isso faz diferença, Sim, né, a Helene? ABF lançou agora recentemente um movimento que fala assim: "Franchising é força Que coletiva". E lindo, realmente sensacional. é isso No mesmo. final do dia é isso que a É gente isso, quer, a é. gente quer estar todo mundo junto, Exato, é homens e muito mais mulheres que forte, acreditam, fica muito mais acreditam forte. eu acredito nessa mulher, eu acredito nesse homem, juntos nós podemos inspirar e celebrar, Sim, né. Isso faz sim. diferença. A ABF tem números, assim, espantosos, assim, gritantes, maravilhosos. O desempenho por ano é incrível, porque, assim, esse ano de 2024 que passou, sempre há anos que o franchising cresce na base de 2 dígitos. Esse 2024 foi 13% de Uau, crescimento. É sempre muito maior do que o nosso próprio PIB. Esse setor gera, cerca de 1.800.000 de empregos diretos. Nós temos mais ou menos 200 unidades franqueadas, 200.000 unidades franqueadas no Brasil, cerca de 3.300 marcas, tá. E movimentou cerca de 243 bilhões de reais em 2024. que Então é um bacana. setor que borbulha, É. sabe, Não para, prosperidade. É. não para. Então, é muito interessante ter as histórias de mulheres que estão dentro desse ecossistema tão próspero, sabe. É. E você escolheu super bem, né. Foi Eu bom. comecei a ler as histórias logo que eu Tô recebi as louca para ler, primeiras. que eu nem li nenhuma até agora. Mas eu recebi as primeiras, confesso que eu me emocionei em muitas. Uhum. Chorei em algumas, É não vou mesmo? Ah, citar, mas eu você chorei. O pessoal fala: "Andréia", eu falo: "Gente, que negócio que é esse? Espera aí, mas quem é essa mulher? Como assim isso aconteceu com ela?". sim, Fora as que eu conversei, né, e que sim. choraram na reunião É comigo. E mesmo? aí eu falei: "Que sensibilidade, né, Sim, você entender o outro, você dá espaço para o outro", sim, porque eu falo que a minha maior paixão é dar palco para alguém, né, dentro desse ecossistema que nós vivemos, sim. né, e temos que lutar muitas vezes por tantas coisas, mas você, melhor do que ninguém, convidou, e eu sempre falo para as coordenadoras que nós escolhemos, eu digo para elas o seguinte: "Olha só, por que você está convidando essa mulher? Qual é de fato o motivo?".
né? E você Sim. fez sempre questão de me contar, porque estava Sim, é convidando. verdade, eu sempre fazia um E eu briefingzinho. falei: "Que delícia ouvir esse briefing, porque É, me faz conhecer essa um mulher". pouquinho, E eu é. guardei esse briefing, porque toda reunião eu trazia algo que você falava ali para essa mulher. Sim, Então eu falo: sim. "Isso é importante, porque Uhum. isso é o mundo editorial, é a sensibilidade de se colocar no lugar do outro e entender o que de fato o outro pode gerar para ser o melhor para alguém". Sim, Então, sim. eu queria que você falasse dessa curadoria. Não, então, a gente pensou muito bem, assim, de, diversificar, né, e ter mulheres de várias regiões do país, não ficar só no sudeste, que é onde está a maioria das marcas de franquia, estão aqui Sim, no sudeste, mas a gente queria uma do sul, e temos uma do sul, sim, temos uma do centro-oeste, temos uma do nordeste, algumas do nordeste, e acho que do norte, eu acho que a gente não conseguiu, porque não tem muitas marcas lá, então nós não tivemos. Mas a gente pensou também na diversidade de mulheres, né. Então nós temos uma celebridade que é da popcorn gourmet, que é a Elaine Moura, a gente pode sim, pode. então, a Elaine Moura, que é uma negra linda, Sensacional. sensacional. Ela é uma mulher que deve ter uma história bárbara, não vejo a hora de ouvir. Temos, assim, muitas aqui do sudeste, né, do centro-oeste a gente tem do centro-oeste é a da Popcorn Gourmet, que é Goiás, se eu não Sim, me engano. Temos, também a Cláudia Vobeto, que é uma diretora da ABF de educação, que tem um tipo de uma franquia de estética. Temos a Renata Rochu, que é da Bauducco, é uma mulher que maravilhosa, que já passou por várias marcas, assim, super renomadas, né, sempre foi uma grande executiva. Do sul nós temos da Bibi Calçado, a Andréia, não vou conseguir falar o nome dela, porque é um eu sei. É maravilhosa, né, é Andréia, maravilhosa. maravilhosa. Não, é uma marca bárbara, que tem a sustentabilidade desde o Sim, começo, sim. foi o pai dela que fundou, então Conversamos muito. ai, muito legal. Então tem muitas mulheres sensacionais, tem da Sodier, a Cleusa Ah, Maria, que, poxa, começou do zero Cleusa me também. fez chorar, Não história é? linda, Ela como é uma eu assim? imaginei que fosse ela que te fez Nossa, chorar. eu falei: "Como assim?". Uma Você mulher não de imagina, né, resiliência. você se conecta, né. Eu falo que só entende uma história como essa quem passou por isso em alguns Sim, determinados sim, momentos sim. da vida. E essa mulher traz Exato. Nossa, uma resiliência nas não, palavras e foi tão total. bonitinho, a assistente dela apoiando e ela E ela não costuma ela não gosta muito de se expor é. não, então foi muito legal que É, ela conseguiu. assim, a união disso, o fato dela se conectar, ela se entregou, né. Ela é E bem low eu profile, mas mandei um bem bacana. feedback do capítulo, apontando algo que mexeu com o meu coração. Foi impossível não mandar, É, porque né. às vezes a gente precisa entender o poder da nossa história na vida de alguém, né. E Sim, eu falei: "Eu acho que ela precisa entender o quanto a história dela pode mudar a vida de de alguém. outras Porque pessoas. às vezes você dá uma entrevista, você sai numa revista, mas é diferente você segurar um livro e falar: "Minha história está lá". É um resumo da minha história, é uma cápsula que vai ficar Vai na memória do eternizar. tempo e ser imortalizada. É, Então eu falo, isso faz toda a diferença total, é dentro de muito um diferente. contexto. É. Então, foi isso que eu senti em cada história. Uhum, Né, e fez assim, sabe quando dá um salto, você fala: É tão bom quando a gente consegue tocar nessa mulher, a uhum. ponto dessa mulher viajar na linha do tempo, passando por momentos de dores, passando por momentos de, superação, revivendo Sim, algumas emoções, porque eu sei muito bem, sou da área comportamental, sim. revivendo algumas emoções, algumas Algumas doloridas, dores, outras é, não, mas exato. ela tendo a compreensão. Eu sempre digo para as mulheres: "Viaje consciente". Sim, Não faça essa viagem inconsciente, viaje consciente. Porque bacana. agora você vai de salto, agora você pode viajar. Agora você pode ir na onde você quiser, em que memória Verdade, você é quiser. verdade, é Porque hoje verdade. você
tem um equilíbrio, hoje você tem firmeza, você conseguiu. Então, eu Tem sempre pontuo sabedoria isso, para a sabedoria para realmente. lidar, né, Helene? Então, isso para mim, assim, foi sensacional, Foi, não. E a né? gente tem E a também. culpa é sua. Mas assim, tem advogadas assim, que são pratas da casa, da ABF, Lindas, né? A Melita, lindas. a Sandra Brandão. São bárbaras, assim, mulheres Lindas. assim, tem a Márcia Que Pires, Tânia respeito! Zanin, A bárbara. Sandra, meu Deus do Sandra é uma céu! Que é coisa. aquilo? Eu falei, Sandra, para, vai, você é poeta. Você para, Direito com alma. fala comigo assim. Eu falo, pode parar. Ela é um Pode parar. amorzinho. Ela, André, eu Ela é falo, uma gente, como querida. assim? É. Então, assim, o cuidado, ela tem o direito como amor, como pai. Eu falei, não. E é tão importante porque é uma mulher especializada na Sim, área, uma mulher que sim. olha o caminho, a estratégia, olha se tem, De forma né, muito sensível e humana. sensível, humana, Total. equilibrada. Equilibrada, Eu delícia. falei, gente, que delícia conversar com você. Demais, Eu falei, olha, demais. a gente tem que tomar muitos cafés. Eu tô assim, Maravilhosa. tipo assim, que são cerca de 30 mulheres, né? E eu sei que eu não tô Sim, falando todas aqui, porque na cabeça agora não tá vindo tudo, mas gente, foi assim realmente pensado de foi. forma muito especial. E com certeza tem mais um grupo aí pela frente que vem numa segunda edição, que vai ser assim muito importante a Sim. gente, porque o empreendedorismo, pensa nesse país que a gente tem uma estabilidade econômica constante, né? É, Um dia tá tudo muito bem, daqui a pouco não tá mais. Então todo mundo tem que se virar nos 30. Todo mundo tem uma alma empreendedora nesse país, sim. né? Então, saber como que essas mulheres conseguiram se superar em tantas ah, adversidades, né? Adversidades e assim, isso passa uma inspiração para outras mulheres também começarem alguma coisa, porque tem gente que começou, que nem Cacau Show começou dentro de casa, na Foi. cozinha, mas aí é um homem. A Sodier foi assim, a Cleusa Maria foi dentro de casa, fazendo um bolinho aqui, outro ali, levando para o trabalho. Então, assim, gente, isso é inspirador demais. Né? Então, assim, eu É realmente real, reverencio né? muito essas mulheres que estão nesse livro. Foi uma honra elas terem aceitado participar. Para mim, assim, foi uma realização muito grande. Eu agradeci muito a Deus, a tudo, que coisa deliciosa que Ah, foi é. trabalhar nesse livro, Que sabe? energia boa, né, Foi Helene? muito Eu bom. não, eu Cada não, você sim eu conhece esse bastidor vibrava. melhor que eu, mas eu tudo, falei, gente, que Eu não sabia que delícia ia ter tanta isso. receptividade. Que delícia isso. Mas é o propósito, Helene. Quando Sim. você faz algo que tenha propósito, eu sempre falo isso do selo Série Mulheres. Eu falo, olha, se essas mulheres no Brasil não todas têm que publicar com a gente, porque eu falo, é É propósito, verdade. é É propósito. verdade. Você não está comprando, é mais que comprar uma ideia, é viver uma causa. É Sim, viver a sim, causa que outras mulheres lá atrás não tiveram a chance, sim. né? Hoje a gente tem a chance. E eu falo, gente, isso é sensacional, né? Saber o quanto de delicadeza a nossa história traz. Por mais Exato. que somos mulheres mentais, porque somos muito Com mentais, certeza. Não né? é E às nada, vezes nós temos que romântico. segurar, né? Até para vamos ser um pouco romântica, porque não tá dando. Vamos, É. vamos sair, vamos pro emocional. Porque realmente nós nos transformamos em Sim, mulheres sim, mentais. Então, sim, às vezes, sim. você vai conversar com uma executiva, ela vira para mim e fala assim: ah, mas eu não vou conseguir colocar emoção aqui. É. Eu falo, Pensa que, nós vamos pensa que. trabalhar nessa É, emoção é. e eu vou te levar para passear na tua história. Porque você tem uma história. Isso é uma descoberta, é uma libertação incrível. E você escuta isso quando elas têm aquele 1 minuto de fala na premiação. E elas Uhum. falam, não acreditei quando você falou, né? E é E real. isso é É real, real, né? É verdadeiro. É. Então, no final do dia, é você saber que quem vai ler o livro pode ser transformado, quem vai ler o Exato. livro vai ter ali a tua marca. E Sim. eu gosto dos livros, porque o pessoal fala, Andréia, mas os livros não tinham que ter uma sequência. Não, não tem que ter. Porque a tua história é de uma cor, Helene, a minha é de outra, Sim, a sim. da Sodier é de outra, né? Cada um tem Cada seu uma tem tom. um tom, É. cada uma tem uma história. E o mais gostoso desse livro é que quando você lê, você sabe que são elas que escreveram. Exatamente. Porque
essa Foi o que eu é a regra. frisava. Foi o que eu Essa é a regra. frisava. Tem que Quando, ser você. Ninguém melhor do que você para contar sua quando, história. e foi tão gostoso ver isso, porque eu sou da área editorial. Então foi tão gostoso ver que aquela palavra, poxa, eu conversei com essa mulher. Eu anoto tudo quando eu converso com alguém. Porque eu Sei. anoto as palavras-chave, a Uhum. maneira que ela fala, a Você tem avaliação já no a manha, contexto, para entender o que a gente vai receber do outro lado. Então Uhum. isso para mim assim foi sensacional, Não, né? Foi um dos livros assim que é um primeiro volume que eu me apaixonei, porque eu falo sempre o seguinte, não é o topo que fala quem é você, é a Uhum. tua raiz que fala quem é você. Exato, Então, quando você exato. No final entende das a contas é isso. raiz, você É fala, nunca esquecer das suas raízes, e é nunca. isso, é passear e tá tudo certo, é você entender que você pode ir muito mais além do que você imagina. Então, isso foi você que proporcionou, aceitando a coordenação. Depois veio a querida Andréa, né? Aham. Não posso O deixar de Johnny, citar. É uma maravilhosa, mas Sim. você. Essa atividade que onde eu venho atuando desde 2000, né? Há quase 20, já 25 anos. E então eu fiquei focada mais em todo esse trabalho que eu vim fazendo em sustentabilidade. Então foquei nisso. No franchising, aí eu aproveitei e contei a minha história como franqueada, que eu fui por 4 anos de uma micro franquia de serviços que eu amei fazer, assim, ter essa experiência. Então, eu já tive no papel de executiva dentro da BF, já tive no papel de fornecedora da BF, de franqueada, porque quando eu era franqueada, eu era fornecedora da BF, de franqueada e agora de Que consultora. bacana. Então, é assim, é uma misturança, né? Com E eles estão certeza. todos interligados, esses papéis. E E é faz muito toda a bom. diferença, né? Muito Mas bom. olha, quero te agradecer, vou finalizar feliz aqui esse Foi bate-papo. muito bom. Ganhei o dia. Ah, Porque é bom demais Obrigada. quando a gente se conecta com mulheres que têm um propósito, que encontraram seu significado, que não precisariam mais, inclusive, trabalhar, mas que encontraram seu Uhum. significado, né? Sim. Fazendo o que ama, Essas coisas me conectando. entusiasmam demais. Você vê que eu contagio as pessoas pelo entusiasmo. Quando eu gosto muito de alguma coisa, é muito fácil contagiar outros, Sim. né? Então é muito bom. E Muito faz toda a obrigada. diferença. Eu que agradeço, né? Eu quero que você deixe uma mensagem especial, né? Agora para Ai. esse final, deixo você deixar essa mensagem. Escolhe uma mensagem aí do coração. Gostaria de realmente deixar aqui uma mensagem para todas as mulheres que têm as suas histórias para serem contadas, que elas façam isso com muito carinho, com muita dedicação e que realmente saiba que escrever cura. Então a gente passa por várias situações na vida muito difíceis, né? Porque a gente não está aqui para passear só, Sim. é para aprender. Então eu acredito que no momento que você coloca num livro a sua história, ou num capítulo, deixa isso registrado, você deixa realmente um legado, né? Você deixa a sua mensagem, a sua essência, a sua passagem nessa existência. Então, eu acho que todo mundo deveria realmente fazer isso, escrever, contar desde as suas raízes até o momento que você está vivendo agora, para isso não ser esquecido e não ser contado pela boca dos outros, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante. Por isso que eu acho que eu vivi de forma tão assim intensa esse momento que eu coordenei esse livro. Foi muito bom. Eu agradeço demais a Editora Líder por ter me convidado. E eu tô louca para ler todos os capítulos. E Que ótimo. tanto das mulheres da sustentabilidade quanto das mulheres no franchising. Vai ser muito, muito assim. Vai ser um aprendizado e tanto. Ai, Acredito que que sim. bom, que bom. Eu fico muito Obrigada. feliz, muito Eu que feliz. agradeço. E vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo, né? E Obrigada. eu que agradeço, de coração. Beijo. Vamos finalizando aqui mais um podcast com essa querida, né, que está com a gente nessa trilha. Vem muito mais por aí, mas é gostoso a gente poder conectar mulheres, conectar determinação, coragem, entrega e propósito. Então, fica aí a dica para você, continua nos seguindo, assistindo e um beijo e até a próxima. Próximo.